Então, pra gente começar, eu vou pedir que vocês peçam... Quer de novo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Regal. Para quem não me conhece, sou ator e escritor e eu resolvi fazer uma série de vídeos para aqueles autores que estão começando agora e querem entender sobre estrutura de texto, sobre arco dramático, construção de personagens, diálogos. Então essa série de vídeo vai tratar desses aspectos. Como diria o Davi Simões, vamos conversar um cadinho? Bom, muitas pessoas vêm pra gente e perguntam assim, cara, como é que eu faço pra escrever minha história? Eu tenho uma ideia, eu tô cheio de ideia brotando na minha cabeça e tal, e não sai, não vai no papel. Às vezes eu começo a escrever e o personagem não sai do lugar e tal. Então, eu acredito que acontece um bloqueio criativo quando você não se preparou o suficiente. E para se preparar o suficiente, você tem que entender o que é o espectro da sua história, o que é a estrutura da sua história, o que é uma história, né? Uma história nada mais é do que personagem, mais objetivo e mais conflito. Isso é que forma o arco dramático, né? Todo mundo fala, mas o arco dramático do personagem, o drama do não sei... O que é drama? Drama é gente triste, é gente chorando? Não, tudo que se conta em história é um drama. Você tem um personagem querendo ir do ponto A para o ponto B, o que está no meio do caminho, atrapalhando ele a chegar, é um drama. Isso é um arco dramático do personagem. Isso é uma história. Sem isso, você só tem uma série de eventos aleatórios, né? Então você precisa entender o que você quer contar antes de começar. Porque eles vão chegar pra mim e vão dizer assim, mas na minha história funciona assim, eu não me preparo. Cara, eu acho arriscado, eu não recomendaria fazer isso. Eu acho que para um leitor mais experimentado, se você está experimentando escrever, ele vai perceber que você tem uma história para contar e você próprio não sabe que história é essa que você está contando. Então eu recomendo traçar as coisas um pouquinho antes. Então a gente vai falar de 4 coisas que você precisa para contar a sua história. Você precisa saber o início dela, o fim, o ponto de virada do ato 1 para o ato 2, a gente vai falar disso já já, e o ponto de virada do ato 2 para o ato 3. Vamos lá? Pois então tá muito bom. Como é que a gente vai colocar a nossa ideia no papel? Bom, primeiro vamos entender o que é um paradigma, né? Uma forma de história. A mais conhecida e mais usada e mais antiga e mais limpa e que mais funciona é a estrutura chamada como estrutura de 3 atos. Então essa que a gente vai desenhar no papel, isso é uma forma, não uma fórmula, é uma forma que funciona. Quando você pensa em mesa, por exemplo, se a pessoa te perguntar qual é a forma de uma mesa, você vai dizer que é um tampo e alguns pés, 3 ou 4 pés, não é isso? A pessoa se vira, pode ser uma mesa de pau, de pedra, de ardósia, uma mesa com não sei o que e tal, mas a forma é a mesma, tampo e pés. Então a forma de uma estrutura de 3 atos, ela é infalível, toda história tem estrutura de 3 atos. Então pega um papel, traça uma linha e a gente vai fazer um primeiro ato, vai ser um espacinho, um segundo ato maior, e um terceiro ato. O primeiro ato, ele é a apresentação, ele é o que traz, além de apresentar os seus personagens, é o que traz a premissa dramática, é aquilo assim, o que vai preparar para o arco dramático do seu personagem, e ele é muito importante. Então, nós temos ato 1, 2 e 3, sendo que o primeiro ato, ele é um ato de apresentação. Você vai mostrar quem é o seu personagem, ou quem são os seus personagens, em que contexto eles convivem e qual que é a premissa dramática do seu personagem. Essa premissa dramática vai ser definida no final do ato 1, onde vai começar o arco dramático principal do seu personagem. Então, lembrando, o que é drama? Drama é conflito. Drama é personagem, objetivo e conflito. O ato 2 é o maior ato de uma história. Ele é onde ocorrem os conflitos. O seu personagem não pode alcançar de cara a necessidade dramática dele. O seu personagem quer viajar para a Itália para comer a pizza original da Itália, ele não pode tomar um avião, chegar lá em 4 horas e acabou a história, você não teve história. Então o ato 2, ele é o mais longo, onde ocorrem os maiores conflitos e a necessidade, o auge, o clímax da necessidade dramática do seu personagem.
Então, no final do ato 2, nós temos aí mais um ponto de virada que vai jogar, já passou o clímax, baixou a poeira, só que o leitor ainda está interessado na sua história. Não tem nada resolvido ainda. Ele pode ter enfrentado um puta de um conflito, mas ainda existem perguntas a serem respondidas. Então, um ponto de virada vai jogar o seu livro, a sua história, o seu roteiro para o ato 3, que é o ato de conclusão. Conclusão e não fim, né? O terceiro ato, ele é resolução da história. Seu personagem vive, ele morre, ele consegue o objetivo dele, conseguiu ir para a Itália. Essa é a resolução, são respostas que o leitor vai ter ou não, mas fim não é. Fim é a última página, terminou, muito obrigado, não sei o que tem, acabou. Ponto de virada, na verdade, vem do inglês, que é o plot point, que é do Sid Field, um grande instrutor de roteiro. Inclusive, vou deixar o nome do livro dele aqui embaixo para todo mundo procurar, que vale a pena, é sensacional. O ponto de virada, ele é um acontecimento, ele é um incidente ou um evento que se engancha na ação, se engancha na história e faz a história virar para outro rumo. Por exemplo, você está num deserto de gelo, e tá sem comer, tá sem tomar água, tá sem... Água tem como, né? Se der uma derretidinha, tá sem comer, você vai morrer de frio, você vai morrer de hipotermia, não tem horizonte, não tem para onde olhar, você tá perdido. O que é o destino do personagem? Ele vai morrer fatalmente. Cai um raio, brau, e estoura uma árvore e começa a pegar fogo. Isso é um ponto de virada. A história desse cara mudou do nada, deu uma guinada e agora ela segue para outro rumo. Ele vai viver, não só viver, ele vai domesticar mais uma vez o fogo e vai comer animais. Veganos! Não, para. Vamos lá. Onde que eu tava? Então, pode ir? Então pega o seu papelzinho, tá lá, a apresentação, ponto de virada, depois ponto de virada 2. No fim do ato 1 acontece esse ponto de virada que vai dar uma guinada na história e vai fazer o personagem seguir pro arco dramático dele. Quer um exemplo? Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Que quando o Luke Skywalker estava tranquilo, vivia a vida dele tranquilamente, colhendo flores, tomando aquele leite azul. E sabe do Império, sabe da porra toda, e de repente os tios dele morrem, do nada. Ele é obrigado a entrar na brincadeira. E nisso vai acontecendo conflito após conflito. Dentro do arco 2 podem haver vários pontos de virada, pra cá, vários pontos de virada, mas um crucial, depois que você já atingiu o clímax, depois que já resolveu o Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, vai acontecer mais um plot point, um ponto de virada para jogar para o terceiro ato. O terceiro ato do Star Wars tem a resolução da Estrela da Morte, por exemplo. Então, eu queria começar com vocês aqui um exercício bem legal. Pega esse papel e a gente vai começar do nada uma história. Hoje a gente vai falar só do comecinho dela, do que é a estrutura, o esqueleto principal dela. E nos próximos vídeos a gente vai continuar. Então, pega o papel aí. Para aí. Não precisa parar, né? Não precisa parar, depois corta. Não precisa parar. Então, bota aí no seu ato 1 de apresentação. Você quer escrever uma história de amor. Eu cheguei a falar isso no grupo lá do Facebook, mas talvez você não tenha tido a oportunidade de ver, então a gente vai falar mais uma vez. Ato 1, apresentação. Eu quero uma personagem que vai viver uma história de amor. Ela é a Maria, ela é uma mulher muito frustrada, ninguém no Tinder dá match. E de repente, num belo dia, durante o trabalho, ela conhece um camarada sensacional que dá atenção para ela e... Para. Então ela se apaixona por esse cara e esse cara trata ela super bem e ela quer muito agora começar um relacionamento com esse camarada, João, o nome dele. Só que ele mora na Costa do Marfim. Isso seria um ponto de virada 1. Isso lançou ela para a necessidade dramática principal da história, que é o relacionamento impossível dela com João. O ato 2 vai ser uma série de problemas que ela e João resolvem à distância e todo mundo sabe como é que é. E vai ter um clímax e ela decide, isso tudo você vai anotando aí no papelzinho, naquela estruturinha básica. Ela decide se mudar para a Costa do Marfim para ficar perto do João. E acontece um plot point que joga para o terceiro ato.
a mãe dela agora está doente, está com câncer e vai morrer. Conclusão da história. E aí a resolução, você resolve se ela fica eu prefiro que ela fique, eu acho que é mais realista. E você decide como que a história, a sua heroína, a sua Maria, vai resolver a situação dela com o João. Vocês entenderam? Isso, assim, partiu de uma ideia agora. Eu já sei como a história vai começar, como que ela vai para o segundo ato, como que ela resolve, mais ou menos no segundo ato, e como que será o desfecho dessa história. A partir daí, e nos próximos vídeos, a gente pode falar um pouco mais sobre como escaletar isso aí, sobre como construir personagem, construir diálogo, e vamos então passo a passo falando um pouquinho. Se vocês gostaram, deem aí um like. Tá uma bosta esse final, eu quero fazer outro. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, ainda há muito o que falar, eu espero ver vocês nos próximos. Dê um like aí, por favor, compartilhe na rede social, marque os amigos, e eu queria agradecer demais e até o próximo.